parou para se questionar o motivo de você não conseguir tirar, muitas vezes, carta para si mesmo? Ou então você que é cartomante, tarólogo ou estudante de tarô, ou até mesmo aquela pessoa que gosta de se aventurar nas cartas sem compromisso nenhum, pega e fala, cara, por que a qualidade das minhas consultas para outras pessoas são muito melhores, são muito superiores, tem um aprofundamento, um detalhamento assim incrível, e quando é pra mim mesmo, parece que eu me bloqueio, parece que a mensagem é muito rápida ou que eu não consigo visualizar aquilo que eu realmente estava procurando dentro da tiragem. Oiê, eu sou a Sá e esse é mais um quadro do Desecutando. Iniciando essa jornada que eu me propus a fazer, que é ensinando o tarô na minha perspectiva, na minha experiência como taróloga, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que deveria ser o assunto primordial e o assunto inicial para qualquer tipo de curso que a gente começa, que é o assunto sobre o bloqueio emocional que os cartomantes, tarólogos e estudantes do tarô têm ao tirar a carta para si mesmo. A gente pode estabelecer várias teorias que existem por aí, porque o pessoal que gosta de cartomancia, que gosta da tarologia e da arte oracular, gosta de teorizar em cima das coisas. Mas hoje eu vou centralizar em uma teoria muito coerente para mim, na minha vivência, e de outros networking que eu acabei fazendo e conversando com algumas pessoas que realmente pegaram e falaram assim, eu também sinto isso. Quando a gente fala sobre as nossas vivências internas e quando a gente fala sobre o tarô para nós, a gente tem muitas limitações. É diferente quando eu, como cartomante ou taróloga, sento na mesa de um outro profissional da área, de um colega meu dessa área, e peço para que ele tire cartas para eu me conectar com a minha cigana. Eu preciso falar com a minha cigana. Preciso sentir ela ali presente, estou sentindo que ela quer passar uma mensagem e não estou conseguindo ouvir. Então eu vou em um outro profissional e peço. Ele vai conseguir ver a situação de fora. Ele não tem nenhum bloqueio ali que o impeça de pegar e falar assim, olha, a sua cigana, ela tá muito presente na sua vida porque ela precisa disso, porque ela tá trabalhando isso com você, porque ela tá necessitando disso. Diferente de mim, que posso estar numa fase um pouco compadecida comigo mesma. Eu posso estar naquela fase da coitadolândia, de pegar e falar assim, eu não tô devendo nada pra ninguém, eu não preciso entregar nada pra ninguém, eu só tenho que ter minha fé, eu só tenho que entregar o que eu tenho que entregar, mas eu não preciso arriar um padê, ou eu não preciso fazer uma oferenda. Por quê? Eu não quero. Eu estou na minha fase de ter pena, de ter dó, de querer passar a mão na minha cabeça. Então, como eu, na minha capacidade, na minha limitação de querer ser compadecida comigo mesma, na minha limitação de querer ser a coitada da história, a vítima, vou conseguir dar o esporro que eu preciso em mim mesma? Não vou. Então, muitas vezes, a gente tem uma limitação na nossa psique ou no nosso inconsciente que faz com que a gente não consiga entender aquela mensagem, aquele recado que estão nos passando, ou até mesmo a resposta porque não condiz com o que a gente quer. Eu vou dar um outro exemplo, que esse exemplo já foi mais prático com uma cartomante, colega minha que eu tenho, e que ela também é minha consulente. O que acontece? Essa minha amiga, ela via muito sobre uma situação amorosa na vida dela, de uma pessoa que ela gostava muito, mas nunca dava certo. Então, toda vez que eles tinham um caminho para ficar junto, alguma coisa acontecia e eles não ficavam juntos de jeito nenhum. Ela tirou várias vezes no baralho dela, várias vezes, para se questionar sobre isso, porque ela não conseguia entender a resposta. E normalmente isso é uma resposta que tinha muitos caminhos, que eles iam conseguir um amor lindo, que eles tinham harmonia, que eles tinham afinidade, que eles tinham a possibilidade de ficar juntos, de caminhar juntos, de fazer a história deles juntos. Ok. No meu baralho, a gente tirou. Realmente saiu que eles tinham caminho. Mas saiu que eles não tinham amadurecimento. O problema não era o caminho, o problema não era a sintonia, não era a afinidade. Era que ela não era madura o suficiente para entender de que ele ia trazer muitos problemas para ela, de que ele ia precisar que ela fosse mais resoluta, precisar que ela tivesse uma energia mais de solução. E ele no caso, precisaria entender que ela é uma pessoa que precisa mais de uma palavra de afirmação, de um ato de serviço, que ela não ia se alimentar, ela não ia se sustentar dentro do relacionamento somente com a inconstância emocional que ele entrega, sem a clareza, sem a estabilidade, sem a constância que ele não estava entregando.
Então os dois não ficavam juntos porque eles não tinham um amadurecimento para pegar e fazer com que aquele momento fosse o ideal e que eles realmente pegassem e fossem construtivos um pro outro. Porque a espiritualidade dela não queria e não permitia que ele entrasse na vida dela para ensinar uma lição dolorosa, porque ele tinha uma outra lição muito bonita para ensinar para ela. Um objetivo muito bonito, muito florido. Ela não conseguiu ver porque ela não queria aceitar que ele ia trazer aquelas dores de cabeça, ela ia ter que lidar com isso, ia ter que lidar com os problemas que ele trouxesse. Então é muito comum, às vezes, a gente não conseguir visualizar no jogo porque a gente está se limitando. Quando a gente fala de nós mesmos, principalmente da relação de mim para mim, ou de eu para eu, a gente fala de uma coisa extremamente complexa e complicada. Dentro da psicologia, o nosso inconsciente, ele rege mais da metade da nossa personalidade, mais da metade dos nossos sonhos, e ele influencia muito mais do que a gente sabe, certo? Certo. Só que uma coisa que acontece muitas vezes é que dentro da nossa vida, em vários momentos, a gente se prende, a gente se fixa, a gente se enraiza em certas crenças, em certos paradigmas. E essa limitação faz com que a gente não tenha uma outra perspectiva. Então, se você não consegue ser imparcial com você mesmo, você vai ter uma certa dificuldade de conseguir pegar e canalizar toda a mensagem do tarô. Porque o tarô é um reflexo do seu inconsciente, ele é um reflexo da sua energia. Se a sua energia está necessitando de uma coisa, mas você não tem capacidade, você não tem o destravamento necessário para interpretar aquilo, você não vai conseguir. Lógico, tem outras teorias, né, que falam que a teoria de que... Não sei se vocês já ouviram essa frase, eu acho que é um provérbio cigano, não tenho certeza, mas tem uma frase que se diz, na mesa que se come não se faz comida. Como assim? Significa, na cultura cigana, que quando você é cartomante e você tira para outras pessoas, você não tira para si mesmo. Tanto que tem aquela coisa de algumas cartomantes e tarólogas falarem sobre os baralhos e falar que é sempre bom ter um baralho só pra você e um baralho só pra consulente. Um baralho pro profissional, um baralho pra isso. Eu não gosto disso. Eu já adianto que eu não gosto. Eu tenho um baralho, o meu primeiro baralho de tarô que eu tive, que eu ganhei. Ele é separado só pra mim. Então, realmente, esse baralho eu só tiro pra mim. Quando eu tiro. Mas eu tenho um baralho da cigana, que eu tiro pra todo mundo e pra mim. Porque eu amo baralho da cigana. Então eu não tenho essa concepção de que realmente isso é necessário. Isso vai depender muito do seu método de trabalho, da sua energia e do quanto você realmente precisa dessa exclusividade. É errado? Lógico que não. Para você que está iniciando nesse mundo da cartomancia, eu vou trazer um outro assunto que é sobre a exclusividade. A exclusividade, ela é uma coisa muito chata no nosso universo e muito nichada dentro da nossa área. Por quê? Sempre traz aquela coisa de pegar e falar assim, qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua exclusividade? Se você não tem um baralho X pro profissional, por exemplo, se o meu baralho de malandro, de Zé, que eu tenho, que eu trabalho na linha dos malandros com ele, não é só pro profissional, eu tô errada. Se o meu tarô da harmonia não é só pro amoroso, eu tô errada. Se meu baralho da cigana não é só para conselho, eu tô errado. E para mim não funciona assim. Só que vai ter muitas pessoas que elas vão tentar vender uma verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. Eu já te adianto. A verdade absoluta, ela vai vir com o tempo e ela vai ser uma verdade absoluta só sua. Não significa que o método que funciona para você, funciona para mim. E o método que funciona para mim pode não funcionar para você. Exatamente é o que eu falei sobre o bloqueio. Às vezes o bloqueio, ele não precisa ser necessariamente isso que eu falei sobre a limitação. Uma outra teoria que eu tenho é que, às vezes, a gente precisa de um network. O network nem sempre vai ser você encontrar um colega da sua área e você conseguir sentar e conversar com ele, certo? Às vezes, o network vai ser você se pondo como consulente. E ali na tiragem, você aprendendo alguns macetes, você tendo uma outra expectativa de uma interpretação de um arcano, de uma carta, de uma lâmina. Então, assim, o network na nossa área, ele é um network que ele pode ser feito de diversas maneiras. Principalmente quando a gente se coloca como a consulente, a cliente do
serviço e não só como prestadora. Então, às vezes, é necessário você fazer isso. E aí, a sua espiritualidade, ela se mete ali. Isso se você joga com a espiritualidade, que eu vou trazer esse assunto mais pra frente. Mas ela se mete ali no meio e fala assim, olha, você hoje não vai conseguir interpretar essas cartas porque eu quero que você vá atrás de uma pessoa X para você receber esse recado e você entender o método de trabalho dessa pessoa para você entender o seu método de trabalho. Sim, a comparação, ela é necessária. Por quê? É a gente pegando bases que já existem, é a gente conhecendo outros serviços, outras dinâmicas, é a gente estudando que a gente monta o nosso. Mas eu não tô falando de comparação excessiva, não tô falando pra você pegar e falar assim, o outro é melhor que eu sou melhor que o outro. Eu estou falando que você tem que entender os elementos. O que você pode, o que você não pode, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido pra você e o que não faz. Então, às vezes o bloqueio ele também vai vir nessa questão de ser necessário um network, um conhecimento de outros profissionais da área, uma conversa, uma consulta para fazer com que você entenda uma certa perspectiva que você não está conseguindo entender. Porque você é um universo, mas a gente vê só por uma lente. É muito difícil. E isso a gente só vai conseguir com a nossa evolução de ver de várias lentes dentro da nossa própria vida. Então, não se assuste, principalmente agora no começo, se você tentar tirar pra você as cartas e você pegar e falar assim, cara, não faz sentido. O que essas cartas estão me dizendo? O que isso significa? Saiu o mago, a torre e o diabo, o que isso significa? Tá tudo bem. E por isso que, para iniciar essa jornada, esse curso, vamos dizer assim, que eu tô iniciando, onde eu vou trazer sobre os arcanos, onde depois eu vou trazer sobre o baralho cigano, aqui no YouTube mesmo, de graça, a gente vai ter uma primeira tarefa. E sim, vai ser aqueles cursos chato que tem tarefa para casa. Eu quero vocês enviando no meu e-mail, sim. Mas qual que é a nossa primeira tarefa? A primeira tarefa vai ser descobrir o seu arcano pessoal. Como assim meu arcano pessoal? Assim como os signos, a gente tem regência dos arcanos. Os arcanos são forças, eles são energias, eles são arquétipos. O que é um arquétipo? De uma maneira bem leiga, assim, pra gente conseguir entender bem legal, a gente coloca arquétipo como um estereotipo. Então, quando eu falo, eu sou de São Paulo, eu moro na grande capital de São Paulo, lá, é grossa, é intolerante, ela vive correndo, não tem paciência. Você acertou em parte, eu não tenho paciência mesmo e vivo correndo. Mas isso aqui que você acabou de fazer, você pegou um arquétipo por uma informação que eu te passei. Quando você pensa no louco, automaticamente a gente pensa numa pessoa que é muito impulsiva. Ela não tem nenhum senso de vida, ela não sabe o que ela tá fazendo, ela tá perdida. Muito provavelmente é uma pessoa que tá passando por uma fase de transformação, mudança, e quer viver e quer aproveitar. Mas o louco, ele também pode ser um arcano de renovação. Ele pode ser um arcano de descoberta, um arcano de investimento acadêmico. Então, a gente tem os arquétipos, só que os arquétipos, eles são infinitos. Não significa que é porque ele está regendo naquele sentido, que significa que ele vai ter só impulsividade como o maior centro dele. O tarô, meus amores, ele é um estudo contínuo e, assim, de dedicação. Pelo resto da sua vida, você vai estudar. Porque você sempre vai ter uma nova perspectiva, um novo significado para acrescentar. E por isso a gente vai começar no arcano pessoal. Então o arcano pessoal, ele pega o arquétipo desses arcanos e ele diz o que influencia na sua vida. O que o arcano pessoal realmente influencia na minha vida? Qual que é o poder, qual que é a influência dele no meu ser, na minha existência? O que acontece? O arcano pessoal é tipo o nosso ascendente no signo. Então ele vai falar sobre a nossa personalidade, ele vai falar sobre nossos hobbies, ele pode falar sobre a polaridade que a gente se dá melhor, a feminina, a masculina, sobre o tempo que a gente se dá melhor. É o diurno? É o matutino? É o noturno?
Ele vai falar sobre a questão das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta, de certas qualidades, de certos defeitos, de pontos que a gente pode estar fragilizado, de pontos que a gente pode não estar muito bem desenvolvida, de pontos que a gente está desenvolvida, de coisas que a gente tem que desocultar, de coisas que a gente ainda tem ali escondido dentro da gente, pode ser um boom na nossa vida, uma transformação sem igual. Então, esse arcano, ele vem para trazer a nossa mais pura essência. A nossa personalidade no seu mais natural significado e trazer toda a possibilidade infinita que existe dentro da gente. Esse mar tão profundo que a gente conhece 1% só. E como que a gente calcula o arcano pessoal? Eu vou até pegar uma folha para vocês entenderem direitinho. Vocês vão pegar a data de nascimento de vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma data fictícia, tá? Vai, 26/10/2002. Tá assim, certo? 26/10/2002. Aí, você vai calcular. Então, 2 mais 6 é igual a 8. 10. 1 mais 0 fica 1. E aí fica 9. Mais 2 fica 11. E mais 2 fica 13. Então, o arcano pessoal dessa pessoa é a morte. Ah, Sá, mas e aí? O que eu faço depois desse arcano pessoal? O exercício é vocês pegarem um nome do arcano. E se vocês tiverem um baralho, vocês vão pegar esse arcano do baralho. Então, vocês vão ali no arcano e vão puxar. Exemplo que o seu arcano é a morte. Então, você vai puxar a morte. Você vai sentar com esse arcano. E você vai entender, só pelo nome e só pela figura que você tem. Sá, não tem um baralho ainda. Se você quiser, você pode pegar uma imagem da internet, de algum baralho que você curta. Ou até mesmo você pode me mandar uma mensagem para eu mandar uma foto do seu arcano pessoal dos meus baralhos, tá bom? E aí, você vai sentar e você vai conversar com esse arcano. O que é conversar? É entender. Tá, a morte. Eu tenho a morte no baralho da harmonia e lá é um palhaço. É um palhaço brincando. Eu tenho duas figuras lá. A figura séria e o palhaço. Porque a morte, ela nem sempre é uma coisa pesada. E ela nem sempre é uma coisa séria. Muitas vezes ela é uma piada de mau gosto. Então, você é uma pessoa que tem um humor muito sombrio. Um humor muito mórbido. Mas você é uma pessoa que lida muito bem com transformações e mudanças. Dependendo do nível da sua evolução, talvez você não lide bem com mudanças e coisas e você passou por um fim muito abrupto que você tem um trauma. Então você tem que ligar a sua vida, as coisas que você já vivenciou, com o que o arcano te transmite. Tem pessoas que adoram o arcano da morte, tem pessoas que se sentem super confortáveis com ele. E tem pessoas que têm esse arcano pessoal e detestam ele, se sentem muito desconfortáveis. Só que aí, se a gente parar para analisar, lá na infância, na adolescência, ela teve que se despedir de alguma pessoa, ou de algum animal, ou de alguma coisa muito querida para ela, muito de maneira assim agressiva. E hoje em dia ela detesta qualquer coisa que esteja atrelado a fins. Então ela não gosta do arcano porque remete a essa dor de separação que ela tem. Tá vendo como tudo vai se interligando? Então vocês vão fazer isso, vocês vão conversar com o arcano pessoal de vocês. Tá, sai aí. Aí, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Quem quiser me mandar a foto, caso você tenha um baralho, ou me solicitar uma foto do meu baralho para vocês puderem fazer esse exercício, vocês fazem. E vocês me mandam o que vocês acharam, o que vocês se identificaram, o que vocês não se identificaram, o que rolou, o que não rolou. Porque assim a gente vai conversando e eu tento responder, juro pra vocês que eu respondo, pra falar também sobre a minha opinião e a minha visão desse arcano e implementar mais ainda sobre o seu arcano pessoal. Lógico que ao fim do curso, depois de eu falar sobre os 22 arcanos, e por enquanto só os maiores, tá? Depois eu vejo de trazer os menores. Mas depois de eu falar sobre os 22 arcanos, depois de eu trazer minha perspectiva, meus estudos sobre eles, aí talvez você tenha uma visão totalmente diferenciada, porque você vai ter embasamento teórico. Mas agora eu quero trazer o tarô como uma ferramenta intuitiva, sim. E sim, eu acredito que o tarô, ele é intuição e ele também é teoria. Os dois juntos, gente, é maravilhoso. Tá certo? E só para finalizar esse assunto, tarô e espiritualidade. Vocês não precisam ter uma cigana firmada na cabeça de vocês, uma malandra, uma pomba gira, ou até quem é da bruxaria, uma deusa, Hecate,
a Nix, vocês não precisam ter ninguém formado para jogar tarô. Tarô não é espiritualidade, por mais que a gente envolva ela muitas vezes. Então, inicialmente, comecem os estudos de vocês de maneira mais cética mesmo, de uma maneira um pouco mais pedindo licença aos guias que acompanham vocês, pedindo licença à sua ancestralidade, porque muitas pessoas têm caminho, têm sangue, têm a herança, mas sem envolver espiritualidade já de início. Só se vocês sentem. É só se virar e falar assim, olha, tu tem que ir pra cartomancia porque você carrega 7 saias e as 7 saias vai te ensinar. Aí beleza. E eu fico muito feliz de você confiar em mim para eu também te ajudar nesse momento e te acrescentar. Agora, se você nunca sentiu espiritualidade no meio e você só quer aprender porque você sente esse chamado, então, meu amor, não precisa se preocupar, porque a espiritualidade na cartomancia ela é uma escolha e ela vem ao longo do tempo quando tem que vir, tá certo? Esse foi mais um vídeo, iniciando o nosso curso sobre o tarô, executando o tarô, como eu vou chamar, e eu espero muito que vocês gostem e façam a lição de casa.